Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de Eleve o Level Cast, a sua mentoria quinzenal. Estou aqui está aqui ao meu lado o Lu Fialho. Boa noite, Lu. Boa noite, querido. Boa noite, Léo. Boa noite, convidado. Aperta os cintos, que hoje a gente está com um convidado incrível. Posso apresentar? Pode, deve. Bora? Isso é ansiedade para a gente começar a tocar esse assunto. Olha, nosso convidado de hoje, o diretor de Impacto Social da Ambev, está à frente dos projetos de impacto positivo da companhia, já atuou como gerente de performance na América Latina, gerente de transformação para a América do Sul, sabe tudo sobre muitos assuntos interessantes e que estão total em voga agora com vocês. Carlos Pignatari, mais conhecido por uns amigos mais próximos e de trabalho como Pig. Eu mesmo. Boa noite, querido, tudo bem? Boa noite, Lu. Boa noite, Léo. Obrigado pelo convite. Que é isso. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo. Você quer que a gente chame como? De Carlos, de Pig? Como vocês ficarem mais confortáveis. Pronto. Então vamos como os amigos chamam pra gente tornar isso mais... Fica uma mesa boa de conversa. Então, Pig, seja bem-vindo ao Eleve o Level. O nosso programa é uma mentoria, é um bate-papo, é muito legal, tem uma audiência muito fantástica. E é uma honra pra gente recebê-lo aqui. Eu queria até dizer, a Ambev é parceira da gente lá nos restaurantes Wina, é uma parceiraça, está sempre por perto, sempre nos ajudando, contribuindo, participando. E a gente trazer a Ambev aqui para esse programa, para mim, é muito legal, é muito engrandecedor, ainda mais pelos temas que nós vamos falar. É verdade. Vou aproveitar uma coisa sua e pegar o gancho para dizer realmente que eu tenho uma admiração profunda pela Ambev por várias coisas, pelo resultado. Impossível a gente... falar de grandes empresas sem ver o resultado delas, né? E uma coisa que me chamou muita atenção, eu tive a oportunidade de treinar a comunicação de líderes da Ambev há 2 ou 3 semanas atrás. E são poucas ainda as empresas que prestam atenção nesses detalhes que fazem toda a diferença. Quando a gente fala de comunicação, a gente está no cerne da questão de muitas coisas. Então, quando você tem uma empresa do tamanho da Ambev que fala, me preocupo com a comunicação desses colaboradores, você já vê que é uma empresa diferente nas entregas. E aí vem você para falar de projetos que mudam o mundo, que mudam a cabeça das pessoas. E a gente ficou brincando antes de entrar aqui, que você está aqui para fazer com que esse mundo dure um pouco mais. Então, valiosíssimo sua presença aqui, obrigada. É o footprint que ele vai deixar no mundo aí, né? É verdade. E que a gente absorva e que a gente possa passar, né, para os nossos colegas, para os nossos filhos, nossos familiares. Pig, conta pra gente um pouco dessa trajetória Ambever. Quando a gente brinca assim, eu estava vendo uma entrevista sua, falando Ambever desde 2013, então tem muitos anos que você está nessa empresa. Você já carrega aí essa identidade, né, essa cultura organizacional com você e a responsabilidade de criação de grandes projetos. Eu queria que você contasse um pouco dessa trajetória Ambever de ser e depois você entra no Bora e todos os projetos. Perfeito. E eu acho que tem tudo a ver com o que vocês estão falando, na verdade. Quando a gente está falando de Ambev, né, eu entrei lá em 2013, eu estava no time de gente de gestão, então eu olhava numa cervejaria em Curitiba, toda a parte de gestão da cervejaria, depois fui ali andando dentro de outros cargos de gente de gestão até vir para a parte de impacto social. Mas eu acho que a mais bacana é que, acho que dentro da Ambev a gente valoriza muito as pessoas. Né? Então, já falo da parte de impacto positivo, impacto social, mas eu acho que ter passado pelo time de gestão e ter vivido muito a nossa cultura, para mim foi muito importante. A gente fala muito sobre a nossa cultura e os nossos princípios. Inclusive, o nosso 6º princípio é como que a gente consegue crescer junto com os nossos clientes e também com a comunidade. Por que você foi para o 6º princípio? Porque eu fiquei interessada nos 5 primeiros. Eles são 10 princípios, né? Tá. A gente, posso falar todos aqui? Pode, não tem problema. Pode, fica à vontade. Mas é que o 6º princípio ele é muito conectado com o que eu faço hoje, que é essa parte de impacto social. Então, a gente começa no primeiro princípio de todos, que é sonho grande. Depois a gente vai para o segundo, e o segundo a gente fala que a gente é focado em resultados excepcionais. Depois o terceiro e o quarto eles são relacionados com gente. Então a gente fala que a gente lidera pelo exemplo e também a gente se responsabiliza pelos resultados, a gente se responsabiliza pelas nossas decisões também. Aí o quarto princípio a gente fala que a gente atrai e desenvolve gente excelente. Aí o quinto, a gente constrói marca para os nossos clientes amarem. Aí o 6º é essa que eu falei, de a gente cresce junto com os nossos clientes e as comunidades. Quando a gente vai para o 7º princípio, a gente está falando de... o 7º princípio, a gente... pensa no longo prazo no 9º. O 7º princípio é a gente foca em soluções escaláveis. Tá. Soluções simples e escaláveis. Aí o 8º princípio
que a gente fala que a gente foca no longo prazo, que a gente pensa no longo prazo. Sim. E o 9º princípio a gente fala que a gente gerencia os custos com disciplina. E o 10º que a gente nunca pega atalho. Que a gente nunca pega atalho. Nunca pega atalho. São quase os 10 mandamentos da Ambev. São. Então ele fala muito sobre ética, por exemplo, esse último. O compliance da Ambev é muito forte. Você falou do primeiro princípio, o Sonho Grande. Eu li o livro, O Sonho Grande, que é um livro fantástico, conta a história de Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira, desde de lá do Banco Garantia, né? E tem muitas passagens legais nesse livro. E o livro ele é inspirador do ponto de vista de que como você consegue transformar um sonho em uma realidade, né? E tem uma passagem que me marcou muito, que foi a passagem da época da compra da Budweiser, lá nos Estados Unidos. Eu vou contar isso aqui, apesar de... Não, é um off-pauta, né? Mas é porque vale a pena, como é uma mentoria, vale a pena a gente trazer. E essa passagem, o que mais me marcou foi que, quando eles chegaram lá nos Estados Unidos, ainda Ambev, não existia a AB InBev, né? Estava internacionalizando ainda e tal. A Budweiser era um símbolo americano. Tipo assim, os símbolos americanos a bandeira dos Estados Unidos, o hino dos Estados Unidos, e falando um pouquinho assim da parte mais entretenimento, é a Budweiser. A Bud Light, tudo era um símbolo americano. E quando eles chegaram para fazer a proposta para os irmãos lá, dono da Budweiser, ele foi meio que... O pessoal riu da cara dele, né? Como assim? Vocês vêm aqui para comprar a minha empresa? Quem são? Como se fala assim, quem são vocês? Que brasileiros ousados são esses que vêm aqui me fazer uma proposta de compra? E ele fala que ele fez uma proposta muito boa e eles recusaram. Não, é inadmissível um brasileiro comprar um símbolo americano, né? E pronto, e ficou para lá. E aí, passado o tempo, a Budweiser começou a perder mercado, né? E a perder valor de marca. E aí os irmãos Budweiser, não sei qual dos dois, ligou para acho que, salvo engano, para Jorge Paulo Lemann, ou para o advogado que estava fazendo a transição, e falou, não, queria conversar de novo com eles, que a gente aceita a proposta. E aí a resposta da Ambev foi, não, mas aquela proposta não vale mais. Agora a proposta é essa aqui, era uma proposta muito inferior. Né? E compraram a marca, hoje a Budweiser é uma marca Ambev. Então, assim, é um pouquinho do que a gente está trazendo isso para você entender que o sonho grande ele pode ser conquistado desde que você veja, tenha visão, né? Faz, tenta e aí você obtém. Tem muita né? ousadia aí também. Muita ousadia. Pensar no longo prazo também, né? Isso. Então, acho que teve muito essa visão de longo prazo dele que também está nos nossos princípios. Exatamente. E é muito legal quando você vê uma empresa que tem os mandamentos, os princípios e que eles precisam ser respeitados por todos os stakeholders, todos os times. E não só pelos funcionários, não. Para você ser parceiro Ambev, você tem uma lista de compliance que você tem que cumprir rigorosamente, senão a Ambev não associa a marca a você. Lá no Inner, por exemplo, quando a gente foi associar a primeira vez a marca Ambev, hoje já está uma parceria muito consolidada em várias lojas, a gente teve que passar por um crivo enorme em termos de se tinha pessoas politicamente expostas, se tinha questões de compliance, idoneidade, etc. Então, assim, isso é muito bom. Porque deve ter isso o dedo de Carlos por trás. É do time do jurídico, mas a gente trabalha super próximo do time do jurídico. Maravilhoso. Conta então essa história. Obrigada, Nada. adoro histórias. Tem um storytelling, comunicação de novo. Aristóteles ele tem 3 princípios e um deles, que é a conexão na comunicação, é de contar histórias, porque ela conecta, ela engaja, ela traz para atrai atenção, então traga sempre, eu vou adorar. Deixar. Nós adoramos. Ele fala de pena, medo e catarse, né? Em vez de falar de começo, meio e fim, ele fala que uma história ela gera conexão quando você tem pena no começo, você fica com medo do que vai acontecer e aí você tem uma catarse que você conecta com as pessoas. Genial. Muito legal. Conte sua história. Porque se deixar aqui a gente vai para vários assuntos. Primeiro, do começo, como você chegou na Ambev? Como foi a chegada? O que você fazia até chegar hoje nessa área de impacto social? Eu estava na graduação e da graduação eu já entrei direto na Ambev. Então, na graduação, eu fiz graduação em administração pública, com ênfase em política de meio ambiente, política internacional. Então, eu sempre quis trabalhar com alguma coisa relacionada com sustentabilidade na época ali, o que ia ser. Eu não tinha pensado, na verdade, em trabalhar numa empresa, eu queria fazer mestrado. E aí, na época, isso aconteceu, mas a gente nem tem mais hoje, mas veio uma mulher conversar comigo, ela falou assim, estou fazendo uma entrevista para entender um pouco sobre o que as pessoas esperam
de programa de estágio, programa de trainee e tal. Eu falei, tá, mas eu não me inscrevi. Eu só me inscrevi no mestrado. Não me inscrevi em nenhum programa de estágio, nem de trainee. E aí ela me entrevistou, falei com ela e no final ela falou assim, olha, eu queria que você entrasse no processo seletivo da Ambev. Eu realmente estou fazendo essa pesquisa, mas também queria também... Identificar valor. Também estou aqui com a Ambev para identificar talentos, mas acho que também pessoas estavam conectadas com esses 10 princípios, né? Então acho que ali no meio da entrevista ela identificou de alguma maneira. Eu fui participei da entrevista, eu lembro que no dia que eu passei na Ambev, foi o mesmo dia que eu passei no mestrado. E aí eu fui falar com os meus professores, porque foi da minha faculdade, mesmo mestrado da minha faculdade, e eles falaram assim, não, vai na Ambev, vê como que é e qualquer coisa daqui a pouco você volta. E aí faz 11 anos que eu tô na Ambev. Não voltou mais. Exato. Você não foi pro mestrado? Hoje eu fiz mestrado, só que eu fiz mestrado em outra faculdade, mas um mestrado focado em políticas públicas de combate à pobreza. Ou seja, você sempre esteve nesse mundo de preciso deixar um legado aqui de tornar esse mundo melhor. Sempre. Né? Sempre. Essa vontade veio de família, veio de alguma coisa que você fecha o olho e lembra do dia, da hora, do momento, das circunstâncias que fez você se tornar essa pessoa de preciso deixar um legado, de transformar algo incrível? Eu não sei se eu lembro do momento, mas eu acho que a minha avó era professora. E eu lembro na cidade que assim, muitos professores meus foram alunos da minha avó. E eu lembro que assim, todo mundo falava muito da minha avó. Assim, até eu falei no outro podcast de uma história dela que para mim é muito marcante. Quando eu estava no hortifruti com ela. E aí tinha uma outra senhora que estava comprando uma melancia, a minha avó virou e falou assim, você quer que eu carregue? Eu falei, mas vó, assim, você é avó, ela é uma avó com certeza, tipo assim, não tem porque você carregar. Tipo, eu carrego, não sei o que. E ela levou, e aí eu acho que, sei lá, a pessoa ia a pé, aí minha avó deu carona pra essa pessoa. Eu falei, cara, isso é uma pessoa que minha avó nunca viu na vida. Ela pegou, botou a melancia da mulher dentro do carro. Eu coloquei, né, mas e aí minha avó tava dirigindo, ela levou a pessoa na casa dela. Falei, cara, eu queria ajudar de alguma maneira, assim como minha avó faz e como todo mundo fala, que ela ajudou muito, né? Então, ela sempre foi muito focada em educação, ela era professora de português. E aí, na faculdade, eu sempre procurei essas disciplinas. Então, eu olhava política internacional muito relacionada com o Acordo de Paz da ONU e política de meio ambiente, pensando em sustentabilidade, meio ambiente. E eu falei, acho que talvez vou trabalhar em empresa, mas aí veio essa oportunidade no mestrado, falei, talvez a carreira acadêmica seja legal até para seguir o caminho da minha avó. Mas aí eu fui para a empresa e tô lá no A gente vai muito então. falar do Bora, mas ele me despertou um gatilho muito doido que eu não me lembrava. Eu demorei de ter carro. Quando eu fiz 18 anos, meu pai, infelizmente, não pôde me dar. Isso foi um sofrimento para ele na época. Me marcou muito. E eu ia de carona para a escola, para a faculdade. E na volta, eu estagiava já no Shopping Barra. Ficava no Shopping Barra, morava na Graça. Subia, então, uma ladeira íngreme para ir para casa. Chegava de carro, mas voltava para casa a pé. Um ano se passou, ganhei meu carro, um Palio branco, e aquela ladeira era muito íngreme, e calça jeans, tudo apertado, um calor, Salvador. Eu falava, ai, que saca essa ladeira, mas todo dia lá. Quando eu ganhei meu carro, quando eu começava a subir a ladeira, eu não podia olhar para o lado, porque se eu visse... Nunca me lembrei disso, tem muito tempo que eu não lembro disso, me voltou aqui agora. Eu olhava para o lado, eu não podia ver senhora, eu não podia ver ninguém com criança, e eu não podia ver gente mais idosa, assim, não podia. Que eu falava, quer carona? E eu dava carona para qualquer pessoa. Numa dessas, eu contei para minha mãe. Eu falei, ela estava comigo no carro e eu ofereci. Ela falou, você tá maluca? Eu falei, mãe, você não tá entendendo. Eu faço isso sempre que eu subo essa ladeira, eu não posso ver ninguém que eu ofereço carona. Ela falou, você vai ser assaltado um dia, vai acontecer alguma coisa, você é louca. Enfim, me resgatou, mas eu acho que eu vivi a dor de subir aquilo ali andando muitas vezes. E aí eu passei a dar muitas caronas. Hoje não moro mais na Graça, no bairro. Mas me resgatou isso. Eu falei, vontade de ajudar. Que bom. Isso foi ótimo para mim. Aqueceu meu coração. Eu queria só também falar outra coisa. Aqui é uma mentoria, a gente fala muito de empreendedorismo, a gente fala de projetos, a gente fala de exemplos para que as pessoas que estejam assistindo imprimam, absorvam, aprendam. Mas no Eleve a gente também tem muita curiosidade de saber um pouco do que está por trás, porque se a gente já começasse essa entrevista, bora falar do Bora, vamos pro Voa, vamos pro Ama, eu acho que você faz isso em muitos lugares. Sim. Já. Então, a gente entender de onde vem isso faz a gente também resgatar, né, nossa trajetória. Então, por isso que a gente vai um pouco mais a fundo. E assim. gerando conexão, né? Conexão com
com quem está aqui com a gente e com o público que gosta de ouvir as histórias. Então, a ideia de trazer sempre pessoas diferenciadas não é só para ela contar o que ela faz, é como ela chegou até onde ela faz. Sim. Essa é a ideia. Mas bora pro Bora. Conta. Bora como pro Bora. nasceu, o que é, como é esse projeto, como é que ele funciona. O Bora, eu acho que é um dos programas que eu mais tenho orgulho hoje na Ambev. Ele é o nosso programa de inclusão produtiva. E aí, acho que até para dar um pouco de contexto, porque às vezes fica muito técnico quando a gente está falando de inclusão produtiva, eu acho que tem tudo a ver com o Level, porque inclusão produtiva é como que eu consigo gerar renda para as pessoas por meio ou de trabalho ou de empreendedorismo. Né? Então, no final do dia, qualquer alavanca que eu tenho ali, que seja ali por meio de trabalho de empreendedorismo para conseguir gerar renda, sempre com o objetivo final de combater a insuficiência de renda, né? Que é uma forma também de reduzir pobreza. Né? Então, é óbvio que a gente não consegue resolver isso no Brasil inteiro, mas a gente tem uma ambição de até 2032 conseguir incluir produtivamente 5 milhões de pessoas no país. Legal. Né? A gente tem hoje... Né, dado que saiu, se eu não me engano, faz umas 2 semanas, 8 milhões de pessoas desempregadas, né, no país, né, um dos índices mais baixos, mas mesmo assim acho que tem uma ambição e uma vontade nossa muito grande de conseguir ajudar. E a gente sempre usa 3 maneiras, seja com empreendedorismo ou com trabalho, que é a gente dar conhecimento, porque a gente sabe que, e aí às vezes esse conhecimento ele não é nem um treinamento que eu preciso dar, mas entregar um diploma. Né? Eu uso muito o exemplo da Sandra, por exemplo, quando eu fui em Recife, que ela estava me contando, ela falou assim, faz 20 anos que eu trabalho como enfermeira, como cuidadora, não tenho um diploma, a Ambev foi a primeira instituição a me dar um diploma. Então isso gera também, você aumenta a motivação dessa pessoa. Né? Autoestima, você entrega ali e ela consegue ampliar o número de clientes dela. Então ela consegue ter mais renda a partir disso. Porque agora, olha, eu tenho um diploma. Né? A segunda coisa que a gente também dá é grana. Então aí a gente tem várias formas. Pode ser empréstimo, pode ser microcrédito, um capital semente, uma bolsa. Eu posso entregar um material. Né? Então, um dos projetos que a gente está fazendo, por exemplo, no Paraná, a gente está entregando máquina de costura, que embora eu esteja entregando a grana, eu estou dando uma coisa para ela usar. Uma ferramenta. Para ela conseguir produzir. E aí, por último, conexão. Né? Quando eu falo de conexão, estou falando de intermediação de mão de obra, porque quando a gente olha, por exemplo, a população periférica, ela olha ali dentro do bairro dela, então ela vai perguntar, Léo, sabe de alguém aí que tá precisando de alguém para trabalhar? Não sei o quê. O Léo fala, não. Luz, sabe alguém aí que tá precisando? Não, não sei, acabou. Ela não tem um LinkedIn que ela vai entrar, que ela vai divulgar ali, a rede social dela é menor. Então, a gente tem essa plataforma também de conexão, que eu acho que é a principal alavanca, para conseguir gerar renda. Então, quando eu tenho as 3 juntas, os estudos mostram que com 3 alavancas diferentes, o Arimax tem um estudo de inclusão produtiva, que é muito, muito forte. Ele fala isso. Quando eu tenho complementariedade em mais de 2 frentes de trabalho, é muito difícil que eu não gere renda para essa pessoa. Então, esse é o nosso principal foco. Legal. Essa parte me interessa bastante, porque no ramo de restaurantes e de alimentos e bebidas, a gente tem uma dificuldade muito grande de recrutamento, né? Seja para trabalhar como garçons, cozinheiros líderes, auxiliares, comins e etc. A gente tem uma dificuldade enorme, não só de recrutar uma boa mão de obra, mas também de reter talentos. De que forma o Bora conseguiria me ajudar, por exemplo, nesse recrutamento? Hoje, o Bora... A gente começou faz 2 anos, então Genial! A gente chegou em 252 mil pessoas. E o maior foco dado que a gente é Ambev, a gente preferiu começar com uma coisa que é muito genuína pra gente. Sim. A gente chama de gastronomia de raiz, mas a gente tá falando do pequeno bar e restaurante. De novo, um outro exemplo que eu tenho de Olinda, que eu gosto muito de dar, é a janela do MacGyver, assim. Porque às vezes a gente fala assim, um bar, um restaurante, as pessoas pensam já num lugar, um estabelecimento pronto, que tem um monte de cadeira, mesa. Cara, a janela do MacGyver é um cara que literalmente abriu a janela da casa dele. E ele tem, hoje, ele é um pouco mais estabelecido, mas sim, ele deve ter começado como ambulante. Botou uma caixa térmica ali com gelo, botou as bebidas dentro, a galera passava, ele ia lá e vendia breja. Então o Bora, ele tá muito querendo expandir esse negócio. Então, acho que... E aí uma coisa que a gente fez, que eu acho que foi muito boa, é que o treinamento para bares e restaurantes a gente coloca dentro do BIS.
O Biz ele é o nosso aplicativo para bares e restaurantes. Isso. E lá dentro tem um canal de serviço em que a gente consegue colocar não só o treinamento, mas outras ferramentas. Mas ali dentro, eu conheço o Biz, que a gente usa bastante, principalmente na parte de aquisição de produtos da Ambev. Mas lá dentro do Biz eu consigo encontrar currículos, disponibilidade ou não? Essa parte de conexão do Bora. Lá você consegue... Então, dentro do Biz, a gente usa como plataforma de conexão a Work. Na verdade, a gente usa Switch, mas a Work e a Switch tem um trabalho no mercado muito estabelecido, muito parecidos, que eles tentam ser esse Uber para garçom, restaurante, comim. E aí, lá também tem a possibilidade de você selecionar. Eu quero, sei lá, para quarta-feira, hoje, que tem jogo, vou precisar de um garçom extra. E aí, vou contratar ele só na quarta ou não. Estou procurando realmente um garçom para trabalhar aqui para mais tempo. Certo. Então, tem essa forma de ter. E tudo isso via plataforma? Tudo dentro da plataforma. Você tem Eu não sabia. A gente já tem há 3 anos e não sabia. Genial. E você precisa ser um bar consumidor Ambev? Você precisa estar cadastrado no Biz, mas a Work e a Switch, eles têm também os sites deles independentes. Para ser pelo Biz, você tem que ser um parceiro Ambev. Perfeito, mas para você... Isso é uma dica maravilhosa para as pessoas, né? Porque lembra que eu tinha uma vez te pedi... Tem amigas que têm restaurantes e elas têm maior dificuldade de ter... De reter o pessoal, de ter pessoas qualificadas. E você ter um lugar onde você possa pedir indicação, você não só traz essa pessoa para o mercado de trabalho, né? Você consegue um funcionário que vai te atender no que você precisa, mas você também está ajudando um novo mercado, a geração de renda. Maravilhoso. E eu vou dar uma sugestão, a Biz, a plataforma Biz. Os dois, que não precisa ser da Biz. Você tem o Work e a Switch. A Work é com C, então é WORC. E a Switch de Switch mesmo. Switch SWITH. Tá. Vou até dar uma sugestão. Se não já existia, é capaz de existir, que dentro desse recrutamento já existe, inclusive, uma régua de qualificação. Porque, por exemplo, o cara entrou lá pelo Biz da Ambev, a gente recrutou e essa pessoa não foi bem, ou é uma pessoa inidônea, algo que aconteceu, que existe uma forma dele não conseguir voltar para a plataforma, porque aí você começa a filtrar e ficar os melhores ali dentro. Então, se eu só encontro os melhores ali, é óbvio que eu vou focar ali para poder fazer o recrutamento, entendeu? E eu acho que o Biz ele também ajuda em outros caminhos, que tem, óbvio, essa plataforma, então ela está conectada com o Switch. A gente tem os treinamentos lá e, ao mesmo tempo, dentro do Biz, você tem outras ferramentas. Eu acho que a gente percebeu isso. Por isso que eu falo que eu gosto muito de estar dentro do Biz, porque ele é uma plataforma comercial, mas que a gente também tem esse olhar de como que eu consigo desenvolver o meu cliente. Isso. Né? De novo, é o princípio 6, né? Como que eu cresço junto com ele. Porque se ele crescer, eu também vou crescer. Isso. No final do dia. Eu, como Ambev, né? E aí minha área, ela fala muito sobre crescimento compartilhado. Então eu sei que se eu compartilhar esse meu crescimento, eu vou ajudar o resto do Brasil a crescer e eu também vou crescer junto. Mas, tirando esse parênteses do crescimento compartilhado, acho que tem uma aba ali dentro, que é essa aba de serviço, em que tem outras ferramentas. Então eu viro e falo assim, olha, de final de semana a galera aí do teu bairro tá vendendo mais Skol. A galera tá vendendo mais Brahma. Então por que você também não compra mais? Porque se a galera em volta de você tá vendendo mais, é porque a galera tá pedindo mais. Então, talvez, se você tiver mais disponível no seu bar, você deixar mais exposto, talvez você vai conseguir vender mais também. E às vezes não é nem isso. Pode ser um chiclete, pode ser um produto que você não compra. Porque no Biz você compra coisa além de cerveja, né? Então, você pode comprar, sei lá, leite, arroz, feijão, bolacha. Fala, olha, tem esse produto aqui que tá super saindo aí em volta. Será que não tem um mercado aí que você tá perdendo? Que isso também ajuda, dá uma inteligência para esse dono ou dona de bar e restaurante para conseguir ampliar o negócio dele. Cara, isso é tão bom que eu não sabia, que eu acho que vale a pena, não sei se existe um programa para o treinamento do Biz, porque assim, por exemplo, quem usa o Biz na minha empresa é o comprador. Porque basicamente a gente entende o Biz como uma plataforma de compra de produto. Sim. Quer dizer, quando agora a gente descobre isso, eu quero que minha manager utilize, não a minha compradora, porque ela vai conseguir perceber todas essas diferenças, principalmente relacionadas à comercialização de produtos, mas também a recrutamento de pessoas. Existe onde a gente consegue acessar um treinamento da plataforma? Dentro do próprio Biz tem várias pílulas de conhecimento, mas eu acho que esse é um desafio nosso também. Porque foi o que eu falei, a gente quer chegar em 5 milhões de pessoas. Hoje, a gente tem um portfólio aí de
um pouco mais de 1 milhão de clientes. Então, se a gente tivesse já alcançado todos de uma vez, já super me ajudava também nessa minha ambição. Mas eu acho que a gente também tem esse desafio de como que eu ensino, como que eu conto para as pessoas que o BIS ele não é só uma plataforma de compra. Isso. Que ele funciona muito bem como compra, Grava mas um ele vídeo, também... manda para 1 milhão e 1,5 Mas ele também tem clientes. essas outras ferramentas. Hoje já vai ter muita gente sabendo, né? Por causa do nosso programa. Mas assim, eu não sabia. Muito bom. E assim, pode ter certeza que vai mudar muito a forma que a gente utiliza o BIS lá na empresa. Sim. Maravilhoso. Uma gravação de vídeo ou um infográficozinho, você sabia? Eu acho que super funciona. Notificações a gente também consegue mandar pelo BIS, acho que é legal também essa notificação. E também os nossos representantes de venda conseguirem divulgar isso quando eles estiverem nos bares e restaurantes. Então, o Bora tá dentro do BIS, a gente pode dizer assim? O Bora tá dentro do BIS, a pessoa não vai encontrar um Bora, porque a gente também não quer confundir. Sim. Então ele vai ver lá como uma série de treinamentos. Tá. Porque senão a pessoa fala assim, tem o BIS, aí dentro do BIS tem o Bora. Não, tem treinamentos do BIS para essa pessoa. Eu uso o Bora mais como uma marca. Sim. Quando eu vou para fora, se eu precisar, eu fiz um edital no final não, mas no ano passado, de economia criativa, e aí eu usei Bora como nome, porque aí o edital não tinha um nome, então ele... É mais um branding que eu uso para fora, mas para o cliente, para o consumidor... A nossa mentora Lilian Marins tem um programa chamado Bora Viver, né? O Bora dela também aí, tá vendo? Legal. Que massa. Deixa eu te perguntar outra coisa, sobre o AMA. Toda vez que eu vejo uma tipografia com 3 siglas, eu sempre tento decodificar. Eu acho que eu sempre acerto, eu acho que eu vou acertar. AMA significa Água Mineral Ambev? Não. Não? Mas não peguei legal, porque pegou. Parece, eu acho que aí já é na hora que eu vi, eu conheço a AMA, a gente já viu o produto. Aí eu imaginei, né? Eu sempre faço isso. Ambev, água, mineral, AMA. Que legal, tá vendo? Aí eu achei que era isso. Mas aqui AMA, na verdade, significa água da chuva em tupi. E então a gente quis usar AMA significa o quê? Água da chuva em tupi. Em Tupi-Guarani. Não é uma abreviação, nenhum deles nem AMA, nem voa, nem Mas Bora. eu acho que a Ambev agora vai pegar essa sugestão aí, vai botar um pontinho entre a água mineral e Ambev. Mas AMA, então ele tem esse significado, né, de água mesmo, e é um produto. E AMA também, eu acho que tem uma coisa que é muito bacana, que ele foi o primeiro produto social de uma grande empresa no Brasil. Né? Então AMA, ele é a nossa água mineral mesmo. E aí, 100% do lucro de AMA vão para projetos de acesso à água. A gente começou no Nordeste, mas como estava falando também um pouco antes, a gente está hoje em grandes centros urbanos e também em povos originários, com soluções diferentes, mas toda solução é financiada pela própria água. Então, quando você compra água, é um produto, não é normal. Sim. Então, você vai num bar, no restaurante, no supermercado, você compra água e aí, com o lucro dessa água, a gente faz projetos. A gente começou a AMA em 2018, em que a gente tinha um dado que 33 milhões de pessoas não tinham acesso à água no Brasil. E aí a gente tinha uma nova métrica ali, né, uma ambição de, até 2025, chegar em 1 milhão de pessoas. A gente encerrou 2023 com 1.350.000. Que legal. Então a gente bateu a meta com 2 anos de antecedência e agora a gente continua a desenvolver esses outros projetos. Muito legal. Sabe o que eu queria saber? Eu imagino uma mesa de quase um brainstorm, assim, tipo, vamos pensar em coisas. Eu queria entender como é que nascem esses projetos no coração de vocês, assim, dentro da empresa. Vamos sentar todo mundo, precisamos pensar em projetos de impacto positivo, a Ambev precisa estar entre as 10 maiores marcas que enfrenta e melhora a pobreza no nosso país. Senta todo mundo aqui de 10 às 11, vamos fazer um brainstorm de ideia. Como é que surge? Eu quero entender o backstage de tudo isso. O frontstage você está contando, maravilhoso. Eu quero entender como é que nasce. Como é que jorra isso do coração de vocês? Boa, água. Então, fechou, vamos comercializar a água, você fica com isso. Como é que sai depois o planejamento disso? Como é que nasce? Eu acho que veio o contrário, na verdade. O Bora, por exemplo, a gente pensou... O Bora, ele surgiu há 2 anos atrás, então a gente estava saindo da pandemia, né? E a gente virou e falou assim, cara, a gente teve um papel que a gente entende de tentar ajudar o Brasil no momento que foi super difícil, foi a pandemia de Covid-19, e a gente virou e falou assim, como que a gente consegue ajudar o país? E aí, saindo da pandemia, a gente vê que os indicadores de fome, desigualdade, pobreza, eles pioram muito.
E eles pioram ainda mais quando a gente está falando, por exemplo, para mulheres negras. Né? Então, hoje, por exemplo, as mulheres negras são 28% da população brasileira, mas elas não são 28% da população empregada e não são 28% da população de liderança. Então, a gente vira e fala assim, beleza, a gente entende que tem um problema aqui, como que a gente consegue ajudar? Pelo menos me chocou muito, não sei se todo mundo lembra, acho que foram 2 coisas que aconteceram, inclusive no ano passado, que eu acho que reforça isso, que foi, saiu uma matéria falando, né, Ambev volta... desculpa, Ambev não, né? O Brasil volta há 10 anos em indicadores de fome, há 30 anos, na verdade, então a gente estava com o mesmo índice de fome... Pós-pandemia. Pós-pandemia, do que 30 anos atrás, o Brasil voltou para o mapa da fome, por exemplo. Né, o Brasil tinha saído com o Betinho em 2014, e aí ele volta para o mapa da fome ele já tinha voltado em 2022, e aí esse dado foi divulgado em 2023. E também, não sei se todo mundo lembra, no ano passado, foi no ano retrasado, na verdade, também, que foi quando começou o Bora, do Miguel. O Miguel, ele ligou para a polícia, né? O Miguel é um garoto, eu não lembro quantos anos ele tem, ele era super novinho, e ele ligou para a polícia porque ele estava com fome. Ele era de onde? De Minas. E aí ele pegou o número dele, ele só, sei lá, o único número que ele sabia era 190, discou no telefone dele, falou assim, minha mãe não tá conseguindo acordar, eu tô com fome e preciso de ajuda. Né? Então acho que isso acaba chocando e mostra também um cenário de Brasil de 2 anos atrás que a gente falou, putz, tem isso daqui acontecendo, como que a gente consegue ajudar? Ou seja, as ideias surgem da necessidade. Da necessidade. Isso é maravilhoso também para quem empreende. Agora, quando você fala do Bora, desse exemplo, você está dizendo pandemia. E quando a gente vai lá olhar um pouco do VOA, a gente vê que é desde 2017. 2017. Ele então foi criado em 2017, inclusive antes desse grande boom antes de pandemia. Eu falo de internet, de mentoria, de live, disso tudo. Você já tem um projeto aí, eu acho que você pode agora entrar um pouco no VOA, do que é, para as pessoas entenderem. E eu estou te provocando porque você está me dizendo que a iniciativa ou algo veio com pandemia, mas você já tem uma boa iniciativa há um tempo atrás. Então, essa vontade genuína de querer deixar um legado no mundo, de transformar em algo melhor já é algo nato da empresa, já é algo nato. Né? De você provocar seus colaboradores, quem quer mentorar, quem quer ensinar, quem quer de forma gratuita, quem quer dar o seu tempo. E só reforçando o AMA, para passar por VOA, AMA é 100%, não é isso? 100% é convertido em ações relacionadas a abastecimento de água. Exatamente. E a chegada de água para a população para quem não necessitada. AMA, água mineral Ambev. Fala do VOA um pouquinho. Já falo do VOA, mas acho que a AMA tem uma coisa que é bacana também, que ela surgiu também dessa necessidade em que a gente vê que 33 milhões de pessoas não tinham acesso à água, e a gente falou, água é a nossa principal matéria-prima. Né? Então hoje a gente é mais uma plataforma, porque a gente tem o BIS, a gente conecta, a gente tem essa plataforma de tecnologia, mas na época, como uma empresa de bebidas, a gente falava assim, cara, hoje a cerveja, não sei quantos % dela é água. Refrigerante, chá, suco, a maioria, né? Então, não sei aqui exatamente o percentual, mas sei lá, 90% de todos esses produtos são feitos de água. Você tem 33 milhões de pessoas no Brasil que não têm acesso à água. Então, como que a gente consegue, com uma água, ajudar as pessoas? E a gente pensou junto, a gente fez em parceria com o Yunus, né? Então, o Yunus Social Business, que é hoje, né, o braço social do Mohamed Yunus, que é o Nobel que ele ganhou, né, o Nobel da Paz. Então, como que a gente consegue trabalhar junto? E a gente pensou em AMA, que é essa solução de dar acesso para 1 milhão de pessoas. Aí tem uma coisa também interessantíssima que eu admiro e adoro, principalmente para a gente entender que sozinho a gente não vai para lugar nenhum. Quando você fala que uma grande empresa ela pede ajuda ou ela fala, me dá a mão também, me diz aqui por onde eu ando, por onde eu caminho, porque eu quero chegar em algum lugar. Você que entende mais do que eu, me ajuda aqui. Mais ou menos isso, você me conta. E a gente precisa fazer junto, porque, por exemplo, hoje, como que eu vou dar esse acesso à água, né? Então, eu tenho a Fundação Avina, tenho a DIP, tenho a Água Camelo, que são meus parceiros para conseguir construir isso. Com o Bora eu faço a mesma coisa. Então, eu tenho parceria com o Sebrae, com a Rede Mulher Empreendedora, com a Adriana Barbosa, que tem o Preta Hub. Então, são outros parceiros para eu conseguir chegar no maior número de pessoas possíveis. Aí, mentorados, isso se chamam stakeholders. São os envolvidos na parceria que fazem algo acontecer. É isso mesmo. E aí o VOA, ele surge em 2018. Ele surge em 2017, mas a gente começa o programa ali em 2018. Também muito nessa vontade de
como que a gente consegue ajudar o Brasil com uma coisa que é muito genuína nossa. Fala como é que nasce esse negócio, Carlos. Gente, tive a ideia. Sabe do seu coração? Sabe de quem? Como é que nasce? Na verdade... O Bernardo fala, quero mentorados. O Bernardo era o presidente na época, e aí ele me provocou. Ele falou assim, como que a gente consegue... Assim, eu, na época, estava em engenharia de gestão, eu olhava a gestão para a Ambev inteira. Então, gestão a gente chama, como que eu olhava processos, padrões, indicadores, metas, para as metas individuais, as metas coletivas, como que eu conseguia fazer isso, de alguma maneira. E aí ele virou e falou assim, a gente é super conhecido como gestão, né? Então, inclusive, é um dos nossos princípios, né? A gente gerencia custos com disciplina. Então, beleza, como que a gente consegue compartilhar isso de alguma maneira com a sociedade? E aí, tinha algumas ONGs já estavam entrando em contato com a gente, né? Então, Edu Lira, Ana Gerando Falcões, o Instituto Reação, no Rio de Janeiro, eles falaram assim, a gente, cara, assim, não é que a gente quer o seu dinheiro, a gente quer saber como que a gente consegue crescer. E aí a gente falou, então vamos começar a fazer mentoria. A gente começou a mentorar eles dois, ali em 2017. E aí eu falei, como que eu consigo estruturar isso para a Ambev inteira? Então hoje eu tenho mais Para fazer o escalonamento, Exatamente. Que é um dos princípios, ok. Então hoje eu tenho mais de 500 ONGs aí participando do programa. Já todas as ONGs juntas, elas impactam indiretamente aí 10 milhões de pessoas no Brasil. E a gente fez um programa com apostila, com disciplinas mesmo, com videoaulas para as ONGs. Só que as ONGs sempre têm pelo menos 2 mentores da companhia. Né? Por quê? A gente também considera aquele mentor, às vezes ele está ocupado, às vezes ele está de férias, então para a ONG também não ficar desabastecida. E eu não chamo muito de mentoria, eu falo sempre que é uma troca. Tem uma ONG aqui de Salvador, inclusive, que eu lembro certinho, assim, o mentorado nosso, ele estava ali, o mentor nosso, ele estava ali mentorando a ONG e tal, e a gente é super conhecido pela eficiência, pelos custos e tal, só que ele falou assim, cara, essa ONG aqui que eu tô ali conversando, eles atendem 13 cidades e eles têm 8 funcionários. Assim, eles são muito mais eficientes que eu. Eu tenho muito mais gente no meu CDD do que eles têm ali. Na ONG deles, eles atendem 13 cidades. Então, foi uma coisa muito legal de ver que os nossos funcionários também aprendiam com as organizações. É sempre uma troca, né? Genial. Deixa eu te perguntar uma coisa. A Ambev tem alguma ação relacionada com a Alzide, com as obras sociais Irmã Dulce aqui em Salvador? A Irmã Dulce participou do voo em 2018. Foi o primeiro ano do programa. Tá. Como é que faz para as ONGs que estão nos ouvindo hoje, daqui de Salvador, internet, a gente está falando com o mundo, fazerem parte dessa mentoria do voo? Eu ia perguntar exatamente isso, porque eu queria ver se havia alguma forma de conectar as obras sociais, que para mim é o projeto mais lindo. Genial. Tem vários projetos lindos, mas é o mais lindo de Salvador e o que tem mais história, né? E o que tornou nossa querida Santa Dulce em Santa. E eu queria ver, de alguma forma, conectar as obras à Ambev para esses trabalhos sociais. Eu acho que isso é muito legal, porque assim, a gente é muito grande, né? Então são muitas organizações, às vezes que querem ser nossas parceiras e tal. Eu não sei agora como é que tá, mas eu sei que em 2018, quando as obras sociais de Irmã Dulce participaram do VOA, a gente tem uma cesta de final de ano para os funcionários, e aí elas fazem panetone. Elas fazem várias coisas, mas elas também fazem panetone. O panetone é o carro-chefe no Natal. Então, o né? panetone da cesta foi das obras sociais também. Legal. Então, e aí o que eu sempre falo para as organizações que querem ser nossos parceiros, eu falo, olha, a gente tem um programa, a gente já tem 500 ONGs no Brasil inteiro, a gente está em todos os estados, mas eu acho que é legal também as organizações participarem do programa para entender um pouco da nossa cultura. A gente conhece essa organização ao mesmo tempo e aí a gente consegue trabalhar junto. Porque essa parceria, né? O VOA é um programa de 2 anos, então a gente está falando de um programa de longo prazo, em que essa organização ela tá lá junto com a gente e que a gente consegue desenvolver ela. Hoje o VOA, até pela temática do Bora, de inclusão produtiva, a gente está focando em organizações de inclusão produtiva e a gente abre ali o processo seletivo, fica de janeiro até março, mais ou menos, comecinho de março, então ele abre ali no final de janeiro, e fica até o comecinho de março, em que a gente tem as organizações entrando no programa, a gente também seleciona os voluntários, a gente faz esse match e aí eles ficam um ano inteiro juntos fazendo essa troca. Muito Genial. legal. Eu queria fazer 2 perguntas, vou deixar elas seguidas e aí você organiza seu pensamento sobre o voo, sobre todos esses projetos de impacto positivo, que são o seguinte. Eu queria muito ouvir uma história inspiradora
Tipo, começo, meio e fim. Isso aqui aconteceu assim, para a gente entender de fato aquele... Tá difícil eu quero que desenhe, às vezes eu gosto que desenhe. Então, como é que foi essa transformação para essa empresa X, essa ONG? E queria... TDAH bateu com força aqui agora, esqueci. Não, vamos... Aí ele fala sobre a história e eu vou inspiradora lembrando. enquanto você lembra. Esqueci. Eu gosto muito da história da Rosa, assim, eu acho que ela é a mais atual que a gente tem, mas a gente tem várias, assim, tem, sei lá, a história da Maria dentro do Voa, mas eu acho que a mais atual que a gente tem, que ela é do ano passado, é da Rosa participando do Bora, em que ela sempre quis ter o restaurante dela. Então ela participou ali do Bora, ela teve ali, né, as 3 frentes trabalhando junto com ela, de alguma maneira. Então como que a gente conseguiu ajudar ela, e ela abriu o restaurante dela. E hoje ela fala sobre isso. Sim. Ela fala assim, eu sempre quis ter um restaurante de cozinha afetiva. Então eu sempre quis que comida fosse um abraço. E é muito engraçado, porque toda vez que ela fala... A Rosa é de onde, Carlos? A Rosa... Eu não lembro o estado dela, mas ela não é de São Paulo, não. Eu não sei se ela agora é do Norte ou do Nordeste. Mas ela foi muito legal, porque eu falei, Rosa, eu queria que você contasse isso pro Jean, que é o nosso presidente atual. Sim. E aí a gente levou ela para São Paulo para ela conversar com ele. Então eu acho que é muito bacana, porque no final a gente ganha, é uma troca, né? Como eu falei, como o Léo falou, como a Lu falou. E aí eu literalmente coloquei a Rosa e o Jean para conversarem, só entre eles. Então é muito legal assim ver. E eu acho que assim, uma coisa que me inspira muito na Ambev o Jean virou para a Rosa e falou assim: o que você faria aqui, Rosa, se fosse presidente da Ambev? Né? E aí a Rosa dando o pitaco dela ali pro Jean. Então acho que é muito legal ter esse momento dos dois conversando, ter essa troca. Eu levei também outros participantes do Bora, então a gente tem, por exemplo, pessoas que trabalhavam como entregadores no Zé Delivery, né? E aí eles participaram de um Bora Zé que a gente tem, e aí eles entraram na Ambev como desenvolvedores, e aí foram contar também foram contar pro Jean, então eu fiz essa mesa redonda ali. Em uma das formaturas do Bora Zé que a gente fez, teve um pedido de casamento, porque o cara virou e falou assim, não vou ser mais entregador agora, vou virar um desenvolvedor, e aí eu tenho certeza que eu vou dar um mega futuro, posso fazer uma família agora. Ele tinha levado a esposa dele de convidada, noiva, não era nada na época, era namorada, virou noiva ali. Então eu acho muito legal assim, porque no final ele é um programa que tem gente, né? E é uma coisa que eu sempre falo, que a gente tem os números, mas todo número também é uma história. E assim como toda história tem o seu número, né? Então é uma coisa que a gente sempre tenta trazer quando a gente está falando desses nossos programas, porque eles são programas grandes, eles são programas robustos. Então quando a gente está falando de Voa, a gente está falando de 10 milhões de pessoas impactadas diretamente. Quando a gente está falando de AMA, a gente está falando de mais de 1 milhão de pessoas. Bora, a gente tem essa ambição de 5 milhões. A gente tem um programa de combate à fome em que a gente já doou 1.800.000 refeições também nesse programa de combate à fome, em que a gente conecta os bares e os restaurantes. E aí pelo BIS também eles conseguem acessar com ONGs que estão recebendo alimento. Então, sei lá, eu tenho um restaurante aqui que eu só trabalho no almoço, não trabalho no jantar. Vai sobrar esse arroz, esse feijão, esse alface. A gente tá falando disso. Caramba, é um volume de desperdício absurdo. Tá falando disso. E a gente sabe do desperdício que tem no Brasil. 1/3 dos alimentos no Brasil são desperdício, né? Eles são jogados fora, sendo que eles não precisavam. E mudou a legislação também, agora eu não vou lembrar o ano, se foi 2020, 2021, mas foi durante a pandemia, em que você tem a segurança jurídica de que se você doar um alimento ali no seu bar, no seu restaurante, você não vai ser culpado se aquela pessoa passa mal. Óbvio, se for provado que você doou um alimento que está contaminado ou estragado, aquela pessoa, você vai ser culpado por isso. Mas antes tinha uma regra que era, se você doasse o alimento e a pessoa passasse mal, você automaticamente recebia uma multa. Você pegou num ponto importantíssimo, que é um ponto que sempre me incomodou, e hoje nossos restaurantes não doam alimento desperdiçado por causa da legislação. Eu me lembro que a McDonald's passava pelo mesmo problema também. Aí você via Big Macs, Cheddar, McMelt, tudo sendo jogado no lixo. E sanduíches, entenda o seguinte, não eram sanduíches que comeram um pedaço e sobrou, não é esse tipo de desperdício. É o desperdício de sanduíche pronto que passou pelo tempo de espera, que é o limite do controle de qualidade da loja, e que ficou ali, que está altamente perfeito para consumir. E ninguém doa, por quê? Porque você doa, se a pessoa passa mal, você responde
judicialmente. Então, todos os empresários ficam com medo. E mesmo que a legislação tenha mudado, a gente tem ainda esse receio, porque é muito fácil hoje culpar o empreendedor, que é o lado mais forte, né, da balança, de que não, mas estava estragado. Então, tem que existir uma forma de uma peneira, algo que na saída do restaurante comprove que o alimento estava apto para ser consumido, para aí digamos assim, esse filtro seria pronto, tô livre para não ter dor de cabeça, porque pode sair saudável, estragar no caminho por algum motivo, né, na logística e depois vir recair sobre os restaurantes. E aí o que o Comida Invisível faz, que eu acho que é muito bacana, é que ela tenta reduzir o máximo possível essa insegurança. Né? Então, Comida Invisível, que é um outro parceiro nosso, ele, além de dar treinamento para os bares e restaurantes de armazenar, de como movimentar, fazer a logística daquilo, as ONGs que vêm buscar, então elas já buscam ali direto no bar ou no restaurante, então a logística fica geralmente por essas organizações. Existe no Brasil inteiro. E aí também está dentro do BIS, então dentro ali você consegue entrar no Comida Invisível. E aí ele mostra. Basicamente, no aplicativo você fala assim... Você precisa ser um restaurante Ambev para isso. Sim. Okay. O Comida Invisível também tem não sei se eles têm um aplicativo deles sozinho, mas eles têm um site que você consegue se inscrever. Tá. E aí, então, a gente facilita no sentido de que tá ali dentro do BIS. Então, você vai comprar sua cerveja, sua água... Você pode acessar ali o aplicativo e também você pode acessar a Comida Invisível, os treinamentos do Bora, os outros parceiros que a gente está falando. E aí ele mostra ali na geolocalização quais são as ONGs que estão perto. Você fala, olha, eu vou fechar aqui o bar 3, 4 da tarde, quem puder buscar, vem aqui. Aí o bar vira e fala, a ONG, né? Fala assim, beleza, 3,5 eu passo aí e pego. Você fala ali qual que é a quantidade, então, sei lá, eu tenho 3 quilos de arroz, eu tenho 4 alfaces também que estão juntos. Às vezes eu não tenho a refeição completa, mas se eu pegar ali os bares da região, eu consigo montar uma refeição completa. Caramba. Genial. Eu vou dar uma olhada nisso no BIS, porque você está vendo como a gente vai descobrindo coisas dentro do BIS que a gente não sabia. Muito bom. Eu me lembrei, Carlos. No limite do horário tempo, aqui né? já. Vamos nos despedir. Vamos deixar isso então para a gente encerrar. Acho que pode ser uma boa. Eu queria encerrar antes. A gente fazia muito isso aqui e já tem um tempo que a gente não faz, né? Eu me lembrei aqui agora. Uma provocação, que é o seguinte: se tudo que o Carlos Pignatari fez na vida, que está lá no Google, se alguém botar seu nome e aparecer, apagasse, tudo se apagasse, e você tivesse o direito de escolher uma única coisa que quando alguém digitasse seu nome, você queria ser lembrado, o que seria isso? Pode ser uma frase, pode ser uma palavra ou um conceito, fica à vontade. Você queria ser lembrado como? Como gentil. Legal. Que lindo. Legal. É isso. Entre Muito ser forte bom. e ser gentil. Seja gentil. Eu falo para os meus filhos isso. Tá vendo? Que legal. Vamos resgatar isso outras vezes, que é muito legal. Sim. A gente fazia muito isso. Vamos sim. Eu queria... isso foi genial. Eu tô te entrevistando, imaginando os ouvidos que estão com esse celular na mão, com esse computador, que são os empresários, mentorados de Léo, que são pessoas com pequenas empresas, com grandes empresas, mas que vão te escutar e falar, cara, que incrível, eu também quero para mim, por onde eu começo? Porque eu, que hoje sou uma consultora de comunicação, mas já trabalhei em uma grande instituição, entendo que essas ações não são gastos, não são custos, mas são investimentos, né? Que é o carimbo que a empresa deixa do que você deixa para o mundo, né? Sua marca está deixando o quê no mundo? O que é que sua marca está deixando de marcas no mundo? Mas eu fico imaginando, eu me colocando na cabeça desses empresários que estão nos ouvindo, gostar tanto do que você está falando, dos cases, e ele olhar e falar, tá bom, eu quero fazer também, mas por onde eu começo? Porque no meu coração eu fico achando que eu preciso de um Carlos dentro da minha empresa. Eu preciso de uma pessoa que respire, eu preciso de uma pessoa que pegue o líder. De um head de impacto social. Eu preciso de um cara que pegue o líder e fala, se essa vontade não vier do coração do líder, eu preciso de alguém ali dentro para falar, cara, a gente precisa deixar alguma coisa aí nesse mundo. A gente precisa... Porque não é só na valorização da marca, mas de reconhecimento de tudo. De contribuição para o mundo. Então, quero fazer. Por onde eu começo? Qual é a dica que você deixaria para esses empresários? Eu lembro, na pandemia, quando eu tava... eu fiz participei de alguma live, uma entrevista na pandemia, que era com
micro e pequenos bares para falar de ESG. E essa pergunta veio assim, beleza, eu sou um bar muito pequenininho. Como que eu consigo ajudar a ESG? Eu acho que na verdade, ter um momento ali para pensar em como que cada um deles consegue contribuir. Né? Então, se esse micro, esse pequeno bar, ele consegue reduzir os resíduos dele, fazer uma separação de lixo, ensinar as pessoas a combater assédio, por exemplo. Né? Eu acho que é entender qual que é o papel que ele vai ter ali dentro e tentar contribuir dessa maneira. Né? A gente sabe hoje que é uma campanha que, pelo menos, o governo de São Paulo está fazendo super bem com bares e restaurantes, né? Junto com a Livre de Assédio. Também é uma parceira nossa, a gente trabalha com... Que era da Natura? Não, a Livre de Assédio é da Ana Adobati, ela trabalhava no Social Era Good. da Natura. Era. Ah. Tá. É que eu conheci ela no Social Good. Uhum. E aí... Ela é de Recife, inclusive. E aí a Ana, ela tem esse trabalho com bares, restaurantes e com festas também, pra falar com os bares, tipo assim, olha, se acontecer aqui isso, como que você tem que lidar? Então, acho que são coisas assim, beleza, eu tenho um bar, às vezes eu não vou conseguir doar comida porque não sobra comida aqui, eu não vou conseguir criar um produto em que o lucro desse produto vá para um projeto social porque eu não tenho muito lucro. Mas, assim, o que acontece aqui? Que, assim, eu vou literalmente treinar os garçons, comins, cozinheiros para, se acontecer uma situação de assédio, como se comportar. Que, assim, não tem um custo alto, é parar a galera para treinar. Uhum. E já está disponível na internet, esse tipo de coisa. Então, ou, por exemplo, os bares divulgam o protocolo se uma pessoa se engasgar. Né? Tem uma amiga minha que ela é fone, que ela estava mostrando os dados que está aumentando o número de engasgo em bares e restaurantes. Uhum. Porque a população está ficando mais velha, então as cordas vocais elas trabalham menos, então por isso está aumentando o número de engasgo. E também o número de crianças, né? Que às vezes estão comendo ali algum alimento e que também foi engasgado. Então, os bares também têm esse tipo de protocolo, eles falam isso, eles têm esse tipo de preocupação. Então, acho que é entender qual que é o papel que eles vão ter, que não precisa ser uma coisa complexa, mas como que eu consigo começar aos poucos. Perfeito. Se a gente fosse desenhar, diante de tudo que eu ouvi aqui, é tirar um pouco a cabeça do cifrão, né? E pensar no ser humano, Toda né? Na vez pessoa, que você no fala, ou quando alguém fala, tirar a cabeça do cifrão, eu lembro de Kiko Kinslansky, que esteve aqui com a gente. Foi. Que é lucro com propósito. Perfeito. Né? Ninguém... Capitalismo consciente, né? Ninguém vai dizer que a empresa ela não busca o lucro, até porque ela precisa crescer. Mas se esse lucro for com propósito, melhor ainda, né? Que é o impacto positivo, né? O impacto positivo, ele vem disso. É como que eu consigo ajudar com o meu negócio a ter um impacto positivo. Eu não estou fazendo nada diferente. Né? Eu estou ali trabalhando com bares, eu estou desenvolvendo empreendedores, eu tenho uma água que é um produto meu, eu estou em gestão, que eu sou super reconhecido, eu estou compartilhando esse conhecimento. Então, tudo está conectado. O impacto positivo também vem muito dessa ideia. É isso aí. Genial. Galera, chegamos ao fim. Passou rápido, hein? Voou. Sempre faço, sempre faço. Mais um programa. Agradeço a todos que ficaram aqui conosco até agora. Agradeço muito a você, Carlos, por essa entrega toda hoje. Pode ter certeza que foi engrandecedor. Deixa aqui as considerações finais para você. Não sei, eu acho que... Espero que todo mundo tenha ficado inspirado mesmo para pensar em como que eles também conseguem contribuir de alguma maneira com o Brasil e o resto da sociedade. Maravilha. Genial. Obrigada. Isso aí, Lu. Eleve? O Levo, sejamos gentis.